Esse aqui eu queria chegar nisso aqui. Ah, esse vídeo aqui vai ser bom, hein? Pra quem não me conhece, sou o Lion Man, o último leão da montanha. Diferente do Xandão, aquela farsa. Fala que é o último herói da Terra e não sei o quê. O cara que é hormonizado já é farsa pra mim, entendeu? Um cara que se alia a certas pessoas, um cara que diz que de esquerda e direita não existe, que é tudo uma farsa, que acredita em terra plana, é farsa pra mim. E que mais? Agora eu vou falar uma coisa que vai doer. Ah, vai doer. Eu não tô nem aí, tem que doer mesmo, né? Fala um pouco de quem eu sou. Sou PQD há 8 anos. Saltei já vários saltos. Paraquedas sozinho, irmão. Ah, não é ficar aí fantasiando. Não, sozinho. 8 anos de Muay Thai e 2 de MMA. Ah, você ficou lutando na academia, em casa, batendo no ar? Não. Na cara de vagabundo, tá? 8 anos de militarismo. Ex-cabo do exército. Bom, eu já dei 8 anos dando tiro. E tiro de verdade, não é tiro no stand de tiro, não. Tá bom? Então aqui é queixo quadrado de verdade. Eu senti o drama, de pular de um avião sem nada, só com paraquedas. É já a segurança, né? Beleza, Xandão, sua farsa. Eu? Aqui é queixo quadrado de verdade, meu irmão. E eu vou soltar aqui, ó, Bíblia. Vou soltar a Bíblia na sua cara agora. Uma época, eu mandei uma pergunta pro Super Xandão na live dele. Eu mandei assim, Super Xandão, se você é cristão, você e sua namorada fizeram lero-lero antes de casar? Sabe o que a farsa me respondeu? Não, se você tá com a sua mina, o que eu falo, rapaz, ele falando pra mim, ele falando pra gente, o que eu falo é de você que tá aí, com as novinhas, com as bruxinhas se perdendo, que não tem sentido de vida. Mas se tá com a sua mulher que você vai casar, com a mulher que você tá aí, tá certo. Então não tá certo, pai. Você quer falar de Bíblia? Você tem que falar do regulamento. O que o regulamento diz? O que a Bible diz? O que o regulamento diz? Furunfar, você depois se casar, meu irmão. Você furunfou antes de casar. Vai falar pra mim que não. Vai falar pra mim que você segurou. Você furunfou. Ah, mas era a mina do meu sonho. Cara, incrível que vocês casaram. Maravilhosamente casou. Que lindo. Que lindo que casaram. Que lindo. Da hora. O exemplo que você tá dando pra molecada é surreal. É incrível. Você tá casando. Mas você não seguiu o regulamento. Você foi beta. Você foi farsa. Você não seguiu o regulamento, irmão. O regulamento diz que é só depois do caso, só depois se casar, meu irmão. Não tem antes. Ah, mas era a mulher que eu já queria. Você pode pegar a Bíblia, Johnson. Pode pegar a teologia calvinista, arminiano, zangliniano, luteriana, pré-tribulação, pós-tribulação. Você pode teologia, teólogos modernos, velho. Não existe um que discorda disso. Todos têm a mesma visão que sexo é só depois do casamento. Não seguiu a pauta, pai. É texto, usando texto, no Furo Fântica, e tudo isso aí, irmão. Por que o Xandão é farsa? O Xandão é farsa porque ele pega um bolo, ele pega um pouco do catolicismo, um pouco do, do, do protestantismo, um pouco daqui, e faz a bagunça dele, né? Provando aqui que Xandão é farsa. E vou provar agora que terra plana, a Bíblia não fala nada sobre terra plana. A Bíblia não fala nada. Ah, a galera defende, não sei o que. Não. Agora no vídeo, tá? Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, certo? Eu acho muito bom o canal Nostalgia. É vídeo pro Xandão. Manda pro Xandão esse vídeo aqui, ó. Eu quero que ele escute o que eu tô falando. Pra chamar a atenção sua, né? Porque na verdade, gosto de você. Mas tem que bater, tem que ter alguém que dá tapa na cara. Eu dou tapa na cara, velho. Pode vir no X1, Xandão. Pode marcar lá o Fight Music lá, pode vir. Quem não, irmão? Que é diferenciado. Eu Ó, assisto com muita frequência. E um vídeo sobre terra plana. Teoricamente não existiria nenhum motivo pra eu comentar esse vídeo. A não ser o fato tenho certeza, Super Xandão, que você não viu esse vídeo aqui. Agora você vai ver. de que num pequeno E um dos grandes, Iagão, 2D de teologia. Um cara muito coerente nessa teologia. Poucos que eu assisto hoje em dia. pedaço do vídeo sobre terra plana, ele cita a Bíblia. Sobre o fato das pessoas usarem a escritura judaico-cristã para tentar argumentar
que a Terra é plana. E infelizmente o Castanhari não argumentou muito em cima disso aí, até porque ele não é um teólogo, ele não tem, sei lá, estudo na área de teologia ou qualquer coisa parecida, ele não tem meio que a obrigação de saber muito bem, de forma muito intricada essa coisa. E ele tentou ser um pouco esguio, assim, sabe? Ó, religião e ciência não são inimigas. Isso depende muito da interpretação pessoal de cada um. Dá pra argumentar de forma um pouquinho mais séria sobre o que é que a Bíblia fala sobre essa questão da Terra plana. E eu tenho 5 coisinhas rapidinhas que eu quero dizer pra complementar aí esse trecho do vídeo do Felipe Castanhari, que é um vídeo excelente, gostei muito de ter assistido. Primeiro, das 5 coisas. Quase todo texto bíblico que fala sobre formato da Terra está em livros proféticos e em livros poéticos, nunca em livros doutrinários ou livros estritamente históricos. Pega isso aí, Sebastião. Pega isso aí. Só vai tomando aí, né? O seu bordão, vai tomando aí. Bem que o Castanhari falou que tudo depende, a Bíblia é um livro um pouco mais metafórico e tal, se eu lembro bem o que ele falou, não sei se foi bem nesses termos, mas tudo bem, existem passagens na escritura que são um pouco mais alegóricas mesmo. Literatura profética geralmente é um tipo de literatura um pouco mais maleável. Uma literatura poética tem um nível de poesia e de estrutura de linguagem em que as coisas são ditas mais dentro de uma estrutura de beleza do que dentro de uma estrutura de um conteúdo claro daquilo que está sendo dito. Agora, existem livros que eles são doutrinários e livros que são históricos. Esses livros, eles costumam dizer as coisas de forma mais dura, mais crua, geralmente de acordo com aquilo que as coisas realmente são. Tava esquisito, né? Agora ele tá com barbinha, patrocinado da Insider, patrocina nós. Growth, patrocina nós. Tudo isso aí eu quero patrocinar. Quero desfrutar dos louros. Se nós tivéssemos algo sobre o formato solitário da Terra, de verdade, igual o Superstone fala que mais doutrinárias ou em construções narrativas mais históricas, a gente teria um texto que seria uma coisa para ser levada a sério nessa construção a respeito do formato da Terra. A partir do momento em que quase todos os textos sobre o formato da Terra estão em literatura sapiencial, em literatura poética, em literatura de sabedoria ou em literatura profética, a gente tem um problema, porque a gente não pode achar que esse texto está necessariamente tentando definir uma verdade científica a respeito do formato da Terra. Por exemplo, se você pensar em Gênesis 7:11, quando Deus fala sobre a chuva, ele vai falar da chuva em termos de Deus abrindo as comportas do céu. Isso significa que o céu tem uma porta, uma comporta, você abre você abre uma escotilha no céu e cai água? A gente sabe que não, a gente sabe que existe todo um processo diferente, científico, como a água sobe, desce. Você não precisa explicar isso pra você, você fez Enem, certo? Por que essa linguagem tá lá, das comportas do céu? Porque é uma linguagem extremamente poética. Em um livro que tem um linguajar muito poetizado. Tá pegando, Silvio? Tá pegando? Pra tentar trazer uma verdade observacional a respeito do universo. Você não tem que acreditar que existe uma comporta de verdade no céu, porque o texto diz isso, porque ninguém acredita realmente nisso. Você sabe identificar os tipos de literatura e saber que em um tipo de literatura uma linguagem significa outra coisa que em outro tipo. Se isso fosse um texto acadêmico, científico, a respeito do que tem no céu, seria um problema. É uma linguagem poética que nós usamos, às vezes até diariamente, para se referir às coisas. Agora, ainda assim, ainda que seja fundamentalmente... Existem, Superstone, não sei se tá pegando. Seu nível de QI é perto do meu, que é 137. E o meu QI, ele, como eu falo todos, ele não é... Eu fiz um questionário no Google. Eu coloquei no chat GPT. Eu não sei o que. Não. Eu fiz quando eu era pequeno. Eu fiz quando eu fui fazer um curso de operações especiais pelo Exército. Eu fiz um quando eu fui quando eu fui fazer uma missão de paz no Haiti. Meu QI, 136 em um, 37 no outro e 58 no outro. E sou autista nível 1. Ah, mas você é autista. Porque o Xandão, ele fala dos autistas. De forma positiva, eu creio, eu acho. Eu não lembro dele falando dos autistas. Mas eu sou... Na época não tinha nem internet. Fui diagnosticado como nível 1. Síndrome de Asperger. É o que é. Diagnosticado na época. É o cara, tem todo aquele negócio lá. Difícil de interagir socialmente, por aí. Mas depois isso, eu praticamente essas características autistas eu perdi todas elas, porque eu comecei a falar com todo mundo, e hoje praticamente eu não tenho, tem algumas coisas, algumas questões, mas de textos poéticos, é interessante observar que a palavra hebraica que é usada para falar do formato da Terra, principalmente no Antigo Testamento, que é onde isso aparece mais, é a palavra hebraica kug. É a palavra que é usada, por exemplo, em Isaías 40:22, para falar que Deus está sentado sobre o círculo, a esfera da redoma da Terra, né? A palavra hebraica lá para círculo da Terra, como algumas traduções trazem, é kug do hebraico. O léxico dos Gessênios do Antigo Testamento, ele vai traduzir essa palavra kug dentro de um campo semântico, da possibilidade de significado, como esfera, como cúpula, como círculo ou como abóboda. É uma palavra que está relacionada principalmente a coisas circulares, a coisas esféricas, a algo
Não, isso é teologia, tá? Você conhece? Você já ouviu falar? O que tem essa característica de ser redondo. O É o famoso papiro, léxico de regular. hebraico do Brown Driver Briggs faz dizer que essa palavra do hebraico está relacionado a coisas que são redondas e circulares de forma geral. Não necessariamente um círculo, Isso aqui não é um livro de um cara que escreveu por nada. Não, isso aqui é uma tradução fidedigna, igual ele fala, fidedigna às verdadeiras traduções. necessariamente uma abóboda, não necessariamente uma esfera, mas de algo que tem essa característica de circularidade, seja em 2 dimensões, seja em 3 dimensões. Tanto que no hebraico moderno, Kug é usado para falar de esferas, realmente. E essa é a mesma palavra que é usada nos outros textos poéticos e proféticos para falar do formato da Terra. Seja em Amós 9,6, quando fala que Deus estende a abóboda da Terra. Em Provérbios 8, quando diz que Deus estabeleceu a terra sobre o abismo. Em Jó 22, quando diz que Deus passa pela abóboda do céu. E outros textos parecidos com isso, certo? É interessante que no livro de Jó, ele até fala uma coisa que é interessante. Diz que Deus estende a terra sobre o nada, né? Essa ideia de que a terra está colocada sobre o vazio. Essas ideias medievais, às vezes, de ter a terra em cima de um elefante, em cima da tartaruga, essa parada toda. Isso não faz sentido. A terra está sobre o vazio, né? Isso é uma visão muito própria daquilo que a gente entende hoje como universo. Em segundo lugar, os outros textos que a gente tem na escritura para falar sobre terra, né? Sobre o formato da terra e coisas assim, que são textos. Tá ficando feio pra tu. Ah, agora você vai argumentar sobre refração e os cambal? Vai falar que a gravidade é uma merda, não existe? Apropriados pelo pessoal da Terra plana, Que é Bíblia, que é Bíblia, que é teologia isso aqui. O que a gente chama na teologia de linguagem perceptiva. Por exemplo, Eclesiastes 1,5 diz: o sol nasce, o sol se põe, volta para o mesmo lugar. E alguns vão dizer: tá vendo? Ó, o sol que se mexe não é a terra. Mas isso é extremamente ridículo, isso não é um argumento que se use. Isso é não entender que a linguagem muitas vezes representa aquilo que é percebido em termos de observação do universo. A gente encontrou uma história muito famosa no livro de Josué, no capítulo 10, lá de 11 a 13, quando diz que ele vai orou tomar e isso, o sol você aprendendo, pô. Anota, pega um papel e caneta aí. Anota no seu bloco de notas aí. Parar de ficar defendendo terra plana aí. Baixaria, pô. Ou no céu, né? E de que havia um milagre se manifestando ali, dele orar e o sol parar, não é? Tá vendo? Se foi o sol que parou, então não é a terra que gira em torno do sol, é o sol que gira. E esse argumento todo do pessoal da terra plana. Mas isso é uma linguagem perceptiva, é uma linguagem observacional. A gente usa isso na linguagem comum. Isso não é uma invenção nova, não é uma invenção do Facebook. Isso é um tipo de linguagem que é usado ao longo da história do mundo, de você descrever as coisas como elas são percebidas. Ainda hoje, todos nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, de que não é o Sol que se mexe, mas a gente ainda diz: menino, cuidado, que o Sol ainda vai descer, o Sol vai nascer, o Sol vai se pôr. A gente ainda coloca o Sol em referência. Por quê? Porque a gente é um bando de doido anticientífico? Não. Porque a gente descreve as coisas da perspectiva do observador. Exactly. Isso é uma linguagem muito comum ao longo da escritura também. Então, quando o pessoal da Terra plana usa Gênesis 1, Josué 10, Jó 9, Eclesiastes 1 ou Apocalipse 6 para falar a respeito de que, tá vendo, ele tá falando que o Sol se mexe, que as estrelas se movem, coisas assim, isso é mera linguagem observacional, isso não é um texto que está falando sobre qual é o formato real da Terra. O terceiro ponto a respeito dessa argumentação do pessoal da Terra plana é sobre o firmamento, certo? Aí, ó. O que é o firmamento? Aí, Xandão. Vai chegar na hora que você gosta de falar aí, ó. Fala do firmamento aí, né, super. Coloca a Bíblia junto com o firmamento aí. Vai defender aí. Eu tomo uma aula de teologia aí do que realmente significa firmamento. Linguagem da escritura, tá? Para falar daquilo que está acima de nós, que está no céu, nesse sentido. Alguns vão argumentar, por exemplo, que o firmamento, né, aquilo que está em cima, é uma coisa sólida, esse domo terrestre que está em volta de nós, e vão argumentar que isso aparece também na escritura. Por exemplo, em Jó 37:18, a pergunta de Jó para Deus é: por acaso ele pode estender o firmamento que é sólido como espelho fundido? Tá vendo? A Bíblia está dizendo que existe um céu sólido, uma redoma sólida por cima do universo. Será que isso é verdade? Mas, na verdade, a palavra que é usada no hebraico, Azakim, para falar desse espelho fundido, sólido como espelho fundido, fala de força, não de dureza. A palavra Azakim não tá de algo que é duro, mas sim de algo que é forte. Você viu? Só faltou, pô. Faltou você sentar um dia numa sala de aula de teologia. Você fazer um seminário. É isso. Se tivesse um semináriozinho, você não ia ser mais terraplanista, né? Você é seminarista. Quem é você? 3 anos de teologia. 3 anos. 3 anos de teologia. 3. Bom? A ideia de todo o livro de Jó é estabelecer a força das coisas que foram criadas por Deus. Ele fala da força do cavalo, da força disso, da força dos mares, da força dos oceanos. Ele quer falar da força daquilo que é o objeto de criação também em cima. Há um céu que manifesta essa força do divino. Não é que é essa força como a força de um espelho, que realmente é duro, mas ele não está chamando atenção para o aspecto material do espelho. Mas Xandão, é que assim, tem textos que são... Ele falou no começo. Só para resumir o que... Tem textos que são poéticos. Textos são doutrinários.
aspecto de força do Espírito, Não sei se você daquilo que é anotou aí. representado por essa dureza, e não pela dureza em si. Tanto que a gente encontra no Salmo 8 e no Salmo 79, o texto bíblico falando das aves que voam no firmamento. São aves que estão no firmamento, voando nesse firmamento, que seria sólido de alguma forma. Como é que o firmamento é sólido, existe uma cúpula sólida, se as aves estão voando não em frente ao firmamento, não abaixo do firmamento, não perto do firmamento, mas no próprio firmamento? Em quarto lugar, a quarta coisa que o pessoal fala é sobre super. a narração de elementos bíblicos, principalmente elementos escatológicos, em que todo o planeta vai conseguir ver. Algo que acontece nos céus e que é visto por todo o planeta. A gente tem descrições disso em alguns lugares da escritura. Por exemplo, em Daniel 4, fala de um texto profético em que ele vê uma árvore que cresce e é vista por todo mundo, os seus ramos e galhos. Uma árvore que poderia ser vista até os confins da terra, de tão grande. Apocalipse 6, Entendeu? a gente fala também da árvore da vida, que é É grande só pescar, tá aqui. O papiro tá aqui, o papiro. Papiro tá aqui. Pô, não tem como, cara. bastante para ser vista em todo o mundo. Mas além desses textos estarem falando sobre uma profecia, sobre algo que foi visto dentro de um caráter profético e não dentro de algo que aconteceu realmente na realidade que a gente encontra, mas uma visão que foi dada pelo próprio Deus de forma profética, a gente consegue imaginar uma árvore cujos ramos se espalham por todo o planeta. É possível isso ser visto. Mas isso não é necessidade para que a profecia seja uma verdade, considerando que você está dentro de uma profecia. E dentro desse mundo profético, você tem um estabelecimento de um cenário que não necessariamente é o cenário da realidade. Mas existe um argumento melhor, certo, do pessoal da Terra plana? Que esse é legalzinho. Quando ele fala em Apocalipse 1, da volta de Cristo, em que ele virá nos céus e ele será visto por toda a Terra. Eita, como é que a volta de Cristo poderá ser vista por pessoas do mundo inteiro nos céus se a Terra não for plana? Jesus volta no Japão e o pessoal do Brasil não fica sabendo, não consegue ver, não é? Mas o problema é que a gente ainda imagina, dentro do cristianismo muitas vezes, que a volta de Jesus será um evento físico, material e pontual, em que vai vir Jesus no céu, com um monte de anjo em volta, com as nuvenzinhas ao redor e acabou. Quando, na verdade, a volta de Jesus vai ser um evento cósmico, vai ser um evento em que haverá essa manifestação do Senhor por todo mundo. Se Jesus volta para um lugar só como uma pessoa, como é que alguém vai ver? Não tem como ver. Mas tem um avião lá em cima, vou ver um pontinho, uma pessoinha, um avião é um negócio gigantesco. E eu consigo ver um pontinho lá no céu. Se Jesus volta no céu como uma pessoa, ninguém vai conseguir ver. Como é que vai ser visto por todo mundo se ninguém estiver vendo de fato? Jesus vai vir inchado, grandão, tipo um episódio de Rick and Morty, em que aumenta a cabeça vai vir um deus gigante. Deu um Jesusão. É uma figura meio bizarra de se observar, certo? Pelo que parece, a ideia que Jesus estabelece é que ele virá como um trovão, né? A ideia é que haverá essa manifestação de Jesus através Aprende do mundo. aí, super. Aprende. Que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu acho que, cara, eu vejo a live do Super Xandão há bom tempo. Ele nunca tem um vídeo legal. A galera que... Um vídeo bíblico falando sobre que a Bíblia não defende terra plana. A Bíblia não defende, cara. Não defende. Não tem um texto, um argumento. Só basta estudar teologia. Só 3 aulinhas de seminário de teologia que você tira essa ideia. Né? Inteiro se manifestando no mundo todo, passando do Oriente ao Ocidente. E O mais clássico, o ele falou aqui, não sei se pegaram, é o firmamento. A galera fala do firmamento, cara, mas o firmamento é tem uma firme, uma base firme, por aí vai. Visto nesse processo em que Jesus vai passando pelo mundo de forma cósmica e miraculosa. Você não precisa conseguir ver uma pessoa no céu para que Jesus seja visto por todo mundo, então a Terra é plana, que aí todo mundo conseguiu ver. É uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido em níveis lógicos de observação da coisa. Outro argumento que usam tá em Mateus 4 e Lucas 4, quando fala que Satanás levou Jesus para ser tentado, e nessa tentação de Jesus levou ele pro alto do monte, ele viu todos os reinos da Terra. Cara, essa eu nunca vi ninguém usar, não. Vi um monte de vídeo da galera falando que ele defende terra plana sim, e esse argumento eu não cheguei a ver, não. Se Jesus conseguiu ver todos os reinos da Terra, é porque tem que ser muito bagre pra usar esse argumento. É plana. É engraçado que o vídeo do Castanhari mostra que não adianta subir em nenhum monte, não dá pra ver o mundo inteiro, certo? Em cima de um monte, mesmo sendo a Terra plana nesse sentido. Não dá pra ver tudo, porque existe um limite até na observação do olho humano. A linguagem aí também é uma linguagem observacional. Ele subiu num ponto alto e viu os reinos da Terra. E viu tudo aquilo que estava disponível. Ou mesmo Satanás tendo levado Jesus, não para um monte real, mas em uma experiência
também mística de Eu- observação de uma realidade que não era concreta, mas uma realidade Totalmente para natural. fins da manifestação profética. ali. Cognição em alta. Então, você tem nesses Sem 4 cenários conspiração. um contexto em que o Apenas argumento que a é usado lógica para dizer e que a os Terra é fatos. plana não se sustenta de forma nenhuma. Você tem linguagem poética e profética, nunca uma linguagem realmente narrativa, um texto mais técnico ou doutrinário. Você tem um contexto muito comum de linguagem de percepção a respeito de como se percebe as coisas em referência àquele que observa. Você tem a ideia do firmamento não como algo que é necessariamente sólido em cima do ser. Ó, ele tá fazendo um resumão. Vou até voltar aqui, ó, pra galera pegar. Ele tá fazendo um resumão aqui, ó. Pra galera que não pegou, Também mística de observação ó, de uma faz um realidade que resumão. não era concreta, mas uma realidade para fins da manifestação profética ali. Então, você tem nesses 4 cenários um contexto em que o argumento que é usado para dizer que a Terra é plana não se sustenta de forma nenhuma. Você tem linguagem poética e profética, nunca uma linguagem realmente narrativa, um texto mais técnico ou doutrinário. A galera geralmente fica pegando textos que são poéticos, relacionando como fossem textos doutrinários, estava ensinando coisas. Não, tem linguagens poéticas que dizem coisas que tá no campo da poesia, de interpretações poéticas, mas não é que eram realmente de fato. E os textos que na Bíblia são doutrinários, factuais, tipo, faça algo, ame o seu próximo, mesmo. Ame os seus inimigos, ame os seus inimigos. Então, existem textos doutrinários que são factuais para você fazer alguma coisa. Você tem um contexto muito comum de linguagem de percepção a respeito de como se percebe as coisas em referência àquele que observa. Você tem a ideia do firmamento não como algo que é necessariamente sólido em cima dos seres humanos, mas existe esse próprio firmamento onde as aves voam. Você tem textos dizendo que as aves voam sobre o firmamento do céu, da força do céu, tem todo um quê da questão. Ele explicou já. Os aviões voam e coisas assim, firmamento como algo que é também maleável e gasoso e não algo sólido em cima de nós. Tem também, em quarto lugar, esse contexto em que coisas da escritura que acontecem, que são vistas pelo mundo todo, ainda que aconteçam em um lugar celeste, não se justificando como um argumento necessário para dizer que a Terra é plana. Mas tem um quinto ponto, acho que esse quinto ponto aqui é interessante. É que nunca existiu um único período na história da igreja em que fosse interpretação majoritária no cristianismo que a Terra não fosse redonda. A galera nunca. Aí que tá o ponto-chave para você parar de acreditar nessa baixaria de terra plana. É cristão e defende teologias onde a terra plana é a ideia principal. Não. Não tem nenhum teólogo sério que defende que a terra é plana. Não tem nenhum. Acreditou nisso, os cristãos nunca interpretaram isso ao longo da Nunca, escritura. véio. Isso é uma maluquice muito moderna. Que pegam a Bíblia como artefato de estudo, de argumento, para tentar defender uma ideia que sai puramente da cachola maluca da pessoa. Talvez seja um grande hoax de Facebook. Nunca houve um período das trevas, uma idade obscura, anticientífica no cristianismo, que as pessoas acreditavam que a Terra era necessariamente plana. Só depois, com o grande advento da ciência moderna, é que os cristãos aceitaram que a Terra era redonda. Isso nunca existiu ao longo da história da igreja. Sempre as interpretações a respeito da Terra eram a favor, na maior parte das vezes, a uma visão mais científica da coisa. A Terra Globo, né? Ela fala redonda. A Terra Globo, né? Todo mundo defende a Terra Globo. Teólogos. A maioria dos cientistas sérios. Cara, eu estudei Terra Plana e Terra Globo durante um bom tempo. Muito tempo. Fiquei estudando, assim. Não é que eu não acreditasse que a Terra era Globo. Só que eu queria ver os argumentos, cara. Eu gosto de ver os lados, eu gosto de estudar, eu gosto de ver o que é de fato, o que é o fato mesmo, o que foi mais coerente, o que chegou mais de resultados próximos. Cara, existem cientistas incríveis. Galera, outra coisa, não falam que os terraplanistas são bestas, são burros. Eu fico extrapolando aqui, mas existem cientistas que defendem terra plana que são muito inteligentes. Tem PhDs, russos. Tem uma galera indiana também que defende, cara, tem um monte de estudiosos. Só que do mesmo jeito que tem esses estudiosos, tem outros milhares de PhDs, caras mega inteligentes, elevadíssimos, que falam com a Terra é Globo. E olhando todo o escopo de estudos e tudo, refração, tudo que o Shannon fala, da gravidade, tá? Tudo que ele fala do que a gravidade não existe, todas as questões que defendem a Terra plana, em relação à galera que joga os argumentos da Terra Globo fez muito mais sentido e muito mais coerente. Muito mais lúcido. Não é porque eu tô acostumado desde criança. Entendeu? Não, eu fui de cabeça limpa.
Dei seus argumentos de terra plana. Peguei estudiosos. Eu não fiquei só vendo vídeo no YouTube. Ver fórum de pesquisa. Porque eu leio inglês, eu não sei se você sabe. Existem textos em inglês maravilhosos, assim. Parada. Do bagulho louco. E fui ver textos e textos. E vi textos e textos também da galera defendendo Terra Globo. E cara, desculpa. Não tem. Ganha sempre. No escopo acadêmico, no escopo experimental, no escopo bíblico. Por aí. Figuras que chegaram Eu a acredito. falar de terra plana na história da Terra igreja eram figuras extremamente obscuras, até gente que não tinha muita relevância dentro do contexto científico. Pensa em Lactâncio no século III, ou até mesmo em Diclopeuches no século VI. Não são personagens de muito vulto ao longo da história da igreja. Mas você pensar, por exemplo, o venerável Beda, que foi um pai da igreja do século VII, ele já foi um dos grandes proponentes da ideia Eu vi René Terra Nova, tá? Galera, eu já vi todos esses youtubers terraplanistas. Vídeos e vídeos. Ah, aquele vídeo da piscina, o vídeo da observação, do farol, tudo, todos os vídeos, mano. Todos os Terra redonda, antes mesmo de a gente ter os modelos científicos. Aí, e ainda assim, o terraplanista vai chegar aqui pra mim, ainda assim você não acredita que a Terra é plana? Não, cara. Porque assim como tem 4, 5, 6 experimentos, tem outros 40 mil experimentos defendendo que a Terra é globo e provando que a Terra é como a globo. gente conhece. Ele escreveu um livro chamado De Tempo Ratione, em que ele escreve justamente que a Terra é Vamos pro debate aí, Sopchinão. Chama pro debate. uma esfera e que deve ser tratada e vista como uma esfera e não como algo flat, e não como algo, não é, plano de fato. É interessante que no século V, muitos reis medievais, ali 400 e pouco, no começo dos anos 400, eles carregavam uma coisa que eu não sei como é que traduziram isso em português, certo? Mas em inglês... Quem chegar na live aí, deixa o like, hein? Uma esfera com a cruz em cima dessa esfera, mostrando o poderio de Cristo e o domínio de Cristo como rei, como senhor sobre todo mundo. E desde o começo dos anos 400, os reis levavam isso, uma esfera com uma cruz sobre ela. Existem até imagens do próprio Cristo segurando essa cruz em cima de um globo. Essas pinturas eram chamadas de Salvador Mundi, né, de Cristo como Salvador. É claro que não é argumento pra defender que a Terra é globo, né? Claro. Ah, só porque o cara tá segurando e tem ideia de globo. Vários. Tá provando que a histórica bíblica. A Bíblia nunca defendeu Terra plana, rapaz. Nunca. O próprio Super Xandão, seu beta, sua farsa. Seu anabolizado. Seu lascivo. Não tem Terra plana, irmão. Tem. Tomás de Aquino, talvez um dos maiores homens da história do cristianismo, na sua Suma Teológica, no artigo 2 da pergunta 54, na segunda parte do livro, ele vai falar justamente sobre como a Terra não pode ser vista como algo flat, mas como algo esférico. Talvez os maiores nomes do cristianismo medieval. O que eu quero dizer com esse negócio todo? Essa parada de que a Terra é plana e de usar a Bíblia como base para a Terra plana nunca aconteceu na história da igreja. Quase ninguém nunca interpretou a coisa dessa forma. É um negócio meio doido que surgiu hoje em dia das pessoas tentando seguir essas teorias da conspiração que não faz nenhum sentido. Queria só trazer essa contribuição, certo? Esse pequeno adendo ao vídeo Castanha. Então, esse vídeo aqui eu mando pro Super Xandão, pra ele ter uma noção de que ele fala é uma completa bobagem, né? Beleza? Junto, rapaziada. É isso aí mesmo.